em Cristo Jesus. Vamos dizer isso juntos? Agora, pois, já nenhuma, não diga nenhuma forte, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga, eu estou em Cristo. Portanto, para mim, não há nenhuma condenação. Será que o seu vizinho quer condenar você? Será que o diabo quer condenar você? Será que o seu marido ou sua esposa quer condenar você? Eu sempre tenho uma respostazinha para dar. Eu sempre digo, procura o meu advogado, conversa com ele. Fala ao seu vizinho, irmão, procura o meu advogado. Você tem algo contra mim? Converse com o meu advogado. Quem que é o nosso advogado, meus irmãos? Ele não perde nenhuma causa. Portanto, você tem algo contra mim? Converse com o meu advogado. Amém, irmão? Não aceite acusação, nem aceite condenação. Verso 2. Porque a lei, vamos ler juntos? Do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Diga, eu estou em Cristo. Portanto, em Cristo, a lei do Espírito me liberta da lei do pecado. Nós já vimos isso anteriormente. Não vou falar novamente. Se você não pegou essa ministração semana passada, compre a fita. Verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Como é que Deus condenou na carne o pecado? É que Deus fez algo extraordinário em Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o que, meus irmãos? Leia isso na Bíblia, leia. Como os irmãos não conhecem, 2 Coríntios 5, verso 21. Ainda que eu sei que você de fato acredita no que eu digo, mas que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus fez o quê? Deus fez Cristo pecado, meus irmãos. Cristo tinha pecado? Cristo pecou? O que significa Cristo ser feito pecado? Significa o seguinte: se você ler lá em João capítulo 3, João capítulo 3, Nicodemos foi perguntar para Jesus como é que ele poderia nascer de novo, não é? Como é que o homem pode nascer de novo sendo já velho? E Jesus usou para ele uma ilustração no verso 14. Olha o que diz, João 3,14. Os irmãos acharam? E do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja... Diga, o Filho do Homem foi levantado na semelhança da serpente. Ele não era serpente, mas foi na semelhança. Quem é a serpente? O diabo. O veneno da serpente é a natureza pecaminosa. O Senhor Jesus foi levantado na semelhança da serpente. Que circunstância foi essa? No Velho Testamento aconteceu alguma coisa extraordinária. A Bíblia fala que o povo se rebelou contra Deus. E Deus os vinha conduzido pelo deserto em rumo a Canaã, em direção a Canaã. E no meio do caminho se rebelaram contra Deus. A Bíblia fala então que Deus, como disciplina, mandou que viessem serpentes, cobras venenosas. E as cobras começaram a picar as pessoas e elas começaram a morrer envenenadas. Aí então o povo clamou a Deus: Senhor, tem misericórdia, livra-nos. E o Senhor então disse a Moisés... Eu fico pensando, a maneira de Deus é sempre diferente da maneira do homem. Os métodos de Deus nunca são os métodos do homem. E o homem faz planos, mas Deus é que estabelece de fato o padrão e a resposta. Eu fico pensando, se fôssemos nós somos o povo de Israel no deserto, e tem cobra picando o pessoal, o que será que nós iríamos fazer? Primeira coisa, eu acho que iríamos tentar estratégias, né? Temos que nos organizar, planejamento, irmãos. Vamos cada um de nós organizar, vamos criar equipes de extermínio. E vamos treinar líderes de extermínio. E cada líder vai conduzir mais 10 junto com ele, que vão exterminar cobras. E vão sair para acabar com as cobras. Mas os líderes saíram, e quanto mais batia em cabeça de cobra, mais cobra parecia. Não havia trabalho que resolvesse. Aí eu imagino que alguém deu outra ideia. Vamos levantar o acampamento, vamos sair daqui onde tem cobra, vamos para um lugar que não tem. Mas... quanto mais eles iam, mais as cobras iam atrás. Não haveria métodos. Aí o Senhor fala para Moisés: faz uma serpente de bronze. Pega o bronze
e molda uma serpente, uma cobra, coloca em cima de uma haste, e você vai sair no meio do povo, com aquela cobra erguida. E será que todo homem que tiver sido picado com veneno de cobra, qualquer um que olhar para aquela cobra, vai ser curado na hora? Tem lógica um negócio desse, meus irmãos? Seja honesto. Tem sentido? É um absurdo isso, não é verdade? Talvez alguém ficasse falando, mas eu acho que era muito melhor criar uma equipe de extermínio. O pastor Moisés é muito místico. Desde quando eu olhar para uma cobra, vai tirar o veneno que está aqui na minha perna? Entendeu o que eu estou dizendo? Porque as coisas de Deus são pela fé. Simboliza Jesus. Hoje, todo homem foi picado com o veneno da cobra. Todo homem já nasce envenenado pela natureza pecaminosa. E todo homem está morrendo, porque o salário do pecado é a morte. Todo homem está morrendo por causa desse veneno. E qual que é a solução do Senhor? A Bíblia fala que Deus colocou Jesus em cima de uma haste, que é a cruz. E colocou ele lá na forma, apesar que ele não era só aparência de serpente. De tal maneira que todo aquele que olhar para Jesus lá na cruz, o veneno da serpente será tirado dele, anulado automaticamente. Não é maravilhoso isso? Alguém fala, pastor, mas é muito simples. Não tem que fazer nada. Não tem que fazer uma campanha, uma penitência, uma quebra de maldição. Você não tem que se autoflagelar. Não tem que fazer uma promessa. Nada, nada. É só você olhar. Se você olhar para a serpente levantada na cruz, o veneno do diabo em você vai ser anulado no nome do Senhor Jesus. Agora, alguém fala, pastor, mas significa que Jesus lá na cruz era serpente? Não. Ele apenas tomou a forma da serpente. A Bíblia fala que Deus colocou lá na cruz o pecado da humanidade inteira. Não é maravilhoso isso? Deus pegou a humanidade inteira e colocou em Cristo. Deus colocou os pecados dos homens todos e colocou em Cristo. Você faz ideia dos pecados que existem, meus irmãos? Pecados hediondos, crimes terríveis, crueldades, tudo foi colocado na cruz. E quando o Senhor Jesus morreu, Ele morreu para levar os pecados junto com Ele. De tal maneira que quando Ele morreu, Ele levou o próprio Satanás para a morte. Porque Satanás é também o autor do pecado e estava ali. Na verdade, a cruz foi, né, Valnice gosta de dizer isso, né? Nós usamos ratoeira para pegar rato, mas Deus usa sataneira para pegar Satanás. E a cruz foi uma grande sataneira. E lá na cruz, o diabo, a serpente, foi fisgado e foi destruído. Amém, meus irmãos? Então é por isso que Paulo diz que Deus destruiu na carne o pecado. Verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Digo, o preceito da lei se cumpre em nós. Quando que ele se cumpre em nós? Quando andamos no Espírito. Preste atenção. Na última reunião nós falamos aqui do propósito eterno de Deus. Quantos estavam aqui? Então não preciso repetir, se eu consigo acompanhar o raciocínio. O capítulo 7 de Romanos é o capítulo do homem tentando agradar a Deus. O capítulo 7 de Romanos é o capítulo do homem fracassado, do homem derrotado, mas bem intencionado, desejoso de fazer o bem, mas não consegue. Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, acabo fazendo. Estou tentando agradar a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas não importa o que eu faça, eu acabo fracassando. Esse é o homem no capítulo 7, é o homem andando pela árvore do conhecimento do bem e do mal, é o homem tentando ser bonzinho, por mais que ele tente, ele não consegue. Deus não quer um homem que anda pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não quer que um homem simplesmente deixe de fazer o mal e passe a fazer o bem. Isso é cumprir a lei, e o homem não consegue. Deus quer que o homem prove da árvore da vida. E esse é o capítulo 8. O capítulo 8 é o homem diante da árvore da vida. Se ele come dessa vida, se ele come da vida de Deus, essa vida de Deus nele se encarrega de fazer o bem e evitar o mal. Quantos entendem o que eu estou dizendo? O seu alvo tem de ser, eu vou ser cheio de Deus. E não, eu vou tentar ser bonzinho. O seu alvo tem que ser, eu vou ser cheio do Espírito, eu vou andar no Espírito. E não deve ser, não, eu vou ser melhor, eu vou me melhorar mais, eu vou aperfeiçoar mais, eu vou tentar isso. A vida cristã não consiste em você tentando melhorar, aprimorar a si mesmo. A vida cristã consiste em ter homens cheios de Deus. É isso que Paulo fala. O alvo é que você ande no Espírito. Se você andar no Espírito,
Esse é o conceito que Paulo lança aqui pela primeira vez. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, lá em Gálatas, abre lá em Gálatas. Em Gálatas capítulo 5, verso 16, Paulo fala, e é quase que uma ordem, um mandamento, e ele diz, os irmãos sabem de cor, não sabem? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Acharam Gálatas 5,16? Vamos ler juntos então? Digo, porém, diga forte, andai no... E vou traduzir esse versículo em português mais claro para você. É o seguinte, Paulo está dizendo, olha, ande no Espírito, porque se você andar no Espírito, naturalmente você vai vencer a carne. Ande no Espírito, e desta forma, andando no Espírito, você vai vencer os desejos da carne. Qual que é o padrão do homem natural, ou às vezes até do crente carnal? Ele pensa o seguinte, se eu vencer a carne, eu vou ser espiritual. Não é assim que muitos pensam? O novo convertido, qual que é o alvo dele? Gente, eu acho que se eu vencesse esse pecado, eu seria mais espiritual. Eu acho que se eu vencesse a minha língua, eu seria mais espiritual. Eu acho que se eu conseguisse controlar meus desejos lascivos, eu seria mais espiritual. E ele fica a vida inteira tentando ser espiritual, vencendo o pecado. Então ele tenta ser bonzinho para ser espiritual. Então ele pensa que para ser espiritual tem que vencer a carne. Isso é uma inversão. Deus nunca estabelece isso na palavra dele. Não é você que vence a carne. Quem vence a carne é o Espírito. Porque é o Espírito que guerreia contra a carne. É o Espírito que milita contra a carne, não é você. Para você é impossível. Qual que é o padrão de Deus? Ande no Espírito. Ande no Espírito. Encha-se de Deus. Encha do poder de Deus. Deixe que a vida de Deus flua. Sabe, busque a face do Senhor. Qual que é o alvo de Deus? Ande no Espírito, vá para a dimensão do Espírito, e desta forma, você vai naturalmente vencer a carne. Vencer a carne, portanto, é uma questão que não é uma guerra sua, é uma guerra de Deus dentro de você. Se a carne tem prevalecido, é porque você não tem andado no Espírito. E alguém pode perguntar, talvez perguntar assim para Paulo, volta lá para Romanos 8. Paulo, tá bom, eu entendi, nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas Paulo, me explica, como é que eu posso andar no Espírito? Essa é uma preocupação legítima, séria. Como é que eu posso dizer, pastor, como é que eu posso dizer que eu estou andando no Espírito? Porque se eu andar no Espírito, eu vou vencer a carne. Olha o que Paulo diz, verso 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do... Então, a palavra-chave aqui é cogitar. O que quer dizer cogitar, meus irmãos? Diga, pensar. Aí você ouve dizer algo interessante então aqui. Os que se inclinam para a carne, eles o fazem porque eles pensam nas coisas da carne. E os que se inclinam para o Espírito, eles conseguem inclinar para o Espírito porque eles pensam nas coisas do Espírito. Portanto, qual que é a chave da sua vida espiritual? Para surpresa de muitos, é a sua mente. É onde você coloca a sua mente. A sua mente é a chave para você vencer ou para ser derrotado. A sua mente, ela é o campo de batalha e ela também é o troféu que o diabo está procurando. O que o diabo espera? Ele espera dominar o homem a tal ponto que ele possa até controlar a sua mente, como acontece em muitos casos nas possessões demoníacas. Então a mente, ela é o campo de batalha, é o lugar que o diabo fica acusando você, é o lugar onde o diabo lança pensamentos, é o lugar onde o diabo lança ideias, é o lugar onde o diabo acusa, onde ele, de todas as formas, seduz e tenta você. Tudo acontece na mente. Se você conseguir tratar, lidar com a sua mente, você é um vencedor. Mas se você deixar a sua mente de maneira passiva, descontrolada, fazer o que bem entende, falar o que bem entende, você não vai conseguir manifestar a vida no Espírito. Tudo depende da sua mente. Quantos entendem o que eu estou dizendo sobre isso? Vamos ler alguns textos na palavra de Deus que falam isso, que eu estou dizendo para os irmãos. Vamos começar lendo lá em Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Olha o que diz. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. De que jeito? Como é que nós podemos ser transformados, irmãos? Não é interessante isso? Paulo está dizendo, olha, se você cogitar das coisas do Espírito, você vai andar no Espírito. Se você cogitar das coisas da carne, vai andar na carne.
Então você quer andar no Espírito? Pensa nas coisas do Espírito. Sabe, rejeita pensamentos que estão fora. E o padrão de Deus aqui é o seguinte: se você quer ser transformado, renove a sua mente. Lance fora conceitos errados, conceitos antigos. Lance fora conceitos que estão, sabe, em confronto com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Renove, faça nova. Se você fizer isso, você vai colher o fruto. Vai lá para Efésios, capítulo 4. Vamos ler lá em Efésios agora. Efésios, capítulo 4, verso 22. Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso... É interessante que ele está falando de espírito do entendimento. Ora, a maneira de ser renovado é pelo entendimento. Nos revestimos do novo homem é pelo entendimento, é pela mente. Volta lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Faz questão que você leia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia. O que quer dizer milícia, irmãos? Guerra. Então, as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir o que, meus irmãos? Fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo o que? Todo pensamento à obediência de Cristo. A maneira de você, então, guerrear e vencer nessa peleja é levar cativo todo pensamento. Levar cativo todo pensamento. Então Paulo está dizendo que o alvo do diabo é estabelecer fortalezas na sua mente. O alvo do diabo é estabelecer bases na sua mente. O que são fortalezas? Fortalezas são conceitos tão arraigados que já não mudam. O alvo do diabo é convencer você de mentiras. E a maneira que ele faz isso é através de sofismas, falsos argumentos. Do tipo seguinte: não, eu sou fraco, não tem jeito de vencer a carne. Não tem jeito de ser espiritual. Isso aí, o pastor é muito idealista. Até já ouvi falando isso. Pastor Luiz prega muito bonito, mas o que ele prega não é prático, ninguém vive isso. Me disseram isso um dia. E são sofismas. São argumentos que parecem verdade, mas que são mentira. Não, homem não dá conta de viver sem sexo. Ele tem que ter 3 ou 4 mulheres. Sofisma, é mentira. Deus não criou o homem assim. Entendeu? Outra coisa, não, igreja é igreja, negócios à parte, sofisma. E por aí vai, são mentiras malignas. Meu assunto hoje não é falar exatamente sobre renovação da mente, vou falar disso uma hora oportuna. Domingo de manhã mesmo, mas mais pra frente. O que acontece? O diabo, através de sofismas, quer estabelecer fortalezas. Porque uma vez que ele convence você, virou uma fortaleza. Aí ele estabelece uma base e ele pode controlar a vida das pessoas. Mas Paulo fala, nossas armas podem destruir fortalezas. E porque qual que é o alvo de Paulo? Trazer cativo todo pensamento. Traga cativo. Não deixe que a sua mente fique andando aí ao léu. Porque o diabo tem convencido a muitos o seguinte: não, pastor, a mente ninguém controla não. Minha mente, ela pensa o que ela quer pensar, ela vai pensando. Não é verdade? Deixa eu dizer algo para vocês, isso é um sofisma, é mentira do diabo. A sua mente é igual a sua mão, é igual ao seu braço. Como é que funciona a sua mão? Ela pega onde quer? Imagina você andando na rua e a sua mão, tal, de repente bate alguém. Oh, desculpa, é a minha mão, não tenho controle sobre ela. Ele vai achar que sua mão sua é o quê? Doente. É ou não é, meus irmãos? Mas tem mente que é assim, é descontrolada. Já viram alguns irmãos orando? Ele começa a orar, de repente ele já pula do assunto para o outro, daqui a pouco ele está lá na Lua, em Marte, viajando de astronauta. Aí ele lembra, nossa, eu estou orando, deixa eu voltar aqui para orar. Entendeu o que eu estou dizendo? A tendência da mente é fazer isso. Mas você pode trazer cativo todo o pensamento em nome de Jesus. Quando dizem amém sobre isso? Uma outra ilustração bíblica para você entender isso é através do alimento. Através do alimento. Mas antes de falar do alimento, vamos ler uma última referência lá em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Olha o que diz. Filipenses 4, verso 8. Vamos ler juntos? Esse versículo é tão importante.
porque é um mandamento bíblico. Vamos ler junto? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Esse é o padrão bíblico. Você vai pensar em alguma coisa? Avalie o que você está pensando. Se não, não vou pensar isso. Não vou pensar a respeito de ninguém isso. Não vou pensar comigo mesmo isso. Vou ter esse critério. Se você praticar, você vai ter a vitória. Portanto, voltando lá para Romanos capítulo 8, Paulo está dizendo, os que se inclinam para a carne, pensam das coisas da carne. Cogitar é pensar. E os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E aqui você vê a diferença entre carne e Espírito. Você quer saber se está na carne ou no Espírito? Só observar isso aqui. Tem muitos irmãos que vivem na carne. E qual que é o sinal de quem está na carne? É morte. O que ele fala mata, a opinião dele mata. Às vezes eu vejo pessoas que vêm para conversar conosco, e eles chegam chorando, e você pensa que o choro dele é do Espírito, mas não é. Tem um choro da carne e o choro do Espírito. Tem tristeza da carne e tristeza do Espírito. A tristeza do Espírito produz o que? Arrependimento, produz mudança, transformação. A tristeza da carne, ou do mundo, produz morte. Aí ele chega, pastor, não sei, nessa igreja ninguém me ama, eu não sou aceito, não sinto que eu sou amado, não sinto que ninguém me valoriza, não sinto que eu tenho meu lugar, eu não sei, e começa a falar. Ele pensa que ele tem que falar assim, não, porque a psicologia influenciou muito a igreja. Ele diz, não, eu tenho que chegar lá e abrir isso, e falar tudo isso. Ele não entende que ele tem, na verdade, é de rejeitar aquilo que é da carne. E o grande sinal é isso. Se o que você está pensando está gerando morte em você, é da carne, é do diabo. Porque os pensamentos do Espírito são para vida e paz. Quando você pensa algo do Espírito, você sente vida fluindo dentro de você. Há um fluir dentro de você. E há paz fluindo dentro de você. Mas as coisas da carne mata você, mata quem ouve você, mata quem está perto de você, deprime o ambiente, traz melancolia. É terrível. Terrível. Palavras de morte vêm da carne. Tudo que é da carne é morte diante de Deus. Quanto entende o que eu estou dizendo nessa manhã? Há uma outra ilustração para entender isso. É da comida. Se você alimentar a sua carne, você vai ser carnal. Se alimentar o seu espírito, vai ser espiritual. Ou seja, tudo depende do tipo de comida que você come. Se você come comida mundana, vai ser mundano. Se come comida espiritual, vai ser espiritual. A Bíblia fala que comer é muito importante. Comer é vital. É uma ilustração bíblica, não é porque eu gosto de comer, não. Às vezes falam assim, pastor, você fala muito de comida. É porque comida é algo básico na Bíblia. Comer significa colocar dentro. O primeiro pecado do homem não foi sexo. Primeiro, como alguns gostam de imaginar, né? Pensa a Eva lá com a maçã, não sei mais o que. Não sei de onde tirar essa tolice. Na Bíblia não fala nada disso. Primeiro pecado do homem não tem nada a ver com sexo. Primeiro pecado do homem porque ele comeu. Mas o comer de Adão e Eva não é um comer natural. É um colocar dentro de si. O homem pecou porque comeu daquilo que o diabo deu para ele. E ele colocou dentro de si algo maligno. Da mesma maneira hoje, o homem é salvo por comer de Jesus. E foi ele quem disse, quem não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida. Tem que comer do Senhor. Quando o povo de Israel vinha saindo do Egito, vemos de novo comer, não é? Quando o Senhor foi dar a última praga, qual foi a última praga? Quem sabe? A morte dos... Antes dessa praga, o Senhor estabeleceu um meio de livrar da morte. Qual que era esse meio? A Páscoa. E essa Páscoa significava o quê? Comer o cordeiro. Comer o cordeiro. Tinha de comer. Então veja bem, porque eles comeram, foram salvos. O cordeiro era Jesus. Entende? O povo veio saindo do Egito. A Bíblia fala que cada um pegou sua mala, né, pegou suas coisas, sua comida e foi indo embora. E eles vieram comendo no caminho. Vieram comendo a comida que trouxeram do Egito. Se você come comida egípcia, você é egípcio. E na Bíblia o Egito simboliza o mundo. Mas numa certa altura da caminhada, acabou a comida. E então Deus mandou para eles maná do céu. Na Bíblia nada é por acaso.
Deus poderia mandar para eles qualquer coisa, poderia. Podia mandar pizzas. Pizzas voadoras caindo assim. Podia ou não podia? Deus pode fazer tudo, pode ou não pode, irmãos? Podia mandar sanduíches, né? Sanduíches que vinham voando assim, ou que brotavam. Deus poderia mandar muita coisa para eles comerem, mas Deus mandou maná. E Deuteronômio 8 diz que o maná era para simbolizar que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Diz viverá o homem. O que significa isso, meus irmãos? Deus, olha para cá. Quando eles vinham do Egito comendo comida egípcia, eles eram apenas gente salva, mas egípcia. Eles eram só egípcios salvos. Entendeu? Deus não quer gente mundana que simplesmente se lava e agora é salva. Deus quer mais do que isso. Deus quer gente transformada por dentro. Amém, meus irmãos? E qual maneira que Deus faz isso? Mudando a nossa dieta. E por isso que veio o maná do céu. O maná é vitamina C, vitamina celeste. Aí entra dentro de você. Entendeu o que eu estou dizendo? Entra dentro de você e muda você. E quanto mais você come, mais transformado você é. Antes você era apenas alguém, um pecador perdoado. Agora você é um pecador comendo da coisa celestial, sendo transformado. É o alvo de Deus. O comer percorre toda a Bíblia. Jesus disse que tem que comer e beber da água viva. E lá em Apocalipse, no final de tudo, tem a árvore da vida, que dá o seu fruto, e tem o rio da vida para descedentar a nossa sede. Então na eternidade vão estar comendo dele. O Senhor Jesus vai ser o nosso alimento eternamente. Quase entendem o que eu estou dizendo? Agora, a mesma coisa acontece hoje. Se você, eu quero ser bem prático com você. Se por acaso eu for assim, até tolo na minha ilustração, não se preocupe, entenda o sentido. Mas olha, se você é alguém que alimenta a sua mente, porque a maneira de nós comermos é, tudo aquilo que nós vemos é comida? Não. Só é comida aquilo que entra na sua mente e que é prazer para você. Isso é comida segundo a Bíblia. E nós somos aquilo que nós comemos. Diga, eu sou aquilo que eu como. Não é assim? Se você pega um bife da vaca, do boi, e você pega aquele bife, corta e mastiga e tritura, vai acontecer o que com aquele bife? Ele vai ser dissolvido, vai fazer parte do quê? De você. Então tem algo do boi dentro de você. Não é verdade? Você pega o leite, bebe o leite faz parte de você. Você é aquilo que você come. Diga, eu sou aquilo que eu como. Se você come comida egípcia, você é o quê? E se você come comida celestial? Você é celestial. O negócio é que muitos de nós comemos só coisa estragada. Não comemos do Espírito. Não estou dizendo que temos de orar o tempo inteiro no sentido de ficar ajoelhado aqui no prédio da igreja, não é isso. Mas temos que encher nossa mente daquilo que é puro, santo, louvável, verdadeiro, se alguma virtude há, se algum louvor existe. Isso é alimento. Eu posso sentar na frente da televisão e não ser alimento para mim aquilo. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque eu consigo ficar meses sem ver um jornal. E eu gosto de jornal. Porque não é alimento para mim. Mas de repente, a Rejane, não posso perder a novela hoje. Qual que é a novela que está passando agora? O anjo que caiu do céu. Quem caiu do céu, meus irmãos? Cuidado com essa novela. Nunca assisti não, mas o anjo que caiu do céu, que eu saiba, foi o diabo. Então preste atenção. Não posso perder a novela hoje. Não posso. Aí é alimento. Veja, não é questão de ser pecado ou não ser pecado. Tem muitos me preocupados com isso, né? Pecado é televisão. Aí tá bom, ele não vê televisão, mas ele fica louco de curiosidade. Adiantou alguma coisa? Não, ele não vê televisão, mas ele lê todas as revistas Capricho que ele encontra. Adiantou alguma coisa? Então não é uma questão do aparelho em si. Não é uma questão de ser pecado e não ser pecado. É uma questão seguinte, é egípcio ou é celestial? Então se é egípcio, se você comer aquilo, não espere que aquilo produza coisa espiritual em você. O que é nascido da carne é carne, ou seja, aquilo que você come que é da carne, nunca vira espírito dentro de você. Aquilo que você come que é morte, nunca vai ser vida dentro de você. Entende o que eu estou dizendo? Quase compreendo o que eu estou dizendo nessa manhã. É isso que Paulo está dizendo. A maneira prática de cooperarmos com Deus é mudando a nossa dieta. Vamos continuar lendo, pega a sua Bíblia. Verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus.
pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa expressão não pode, às vezes tem um sentido coloquial de não é permitido. Entende o que eu estou dizendo? Não é permitido. O texto aqui não está dizendo, olha, aos que estão na carne não é permitido agradar a Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Esse não pode aqui significa incapacidade. Não são capazes. Não que não tentem, não que não queiram, não que não se esforcem, mas na carne ninguém pode agradar a Deus. Na carne é impossível. E o que é carne? Precisamos definir o que é carne também. Porque senão você nem sabe. De repente alguns estão aqui que não fizeram o cursão ainda, não tem noção do que é carne. Eu costumo definir carne usando 3 expressõezinhas simples de você guardar. Em primeiro lugar, carne é confiar no esforço próprio. Isso é carne. Se você está usando da sua força natural para vencer o pecado, é carne. Para tentar servir a Deus, é carne. Se você está usando o seu esforço natural para tentar produzir coisas para Deus isso é carne. Ainda que bem intencionado, ainda que com boas intenções, é carne. Então, em primeiro lugar, carne é esforço próprio. É o caso de Abraão, por exemplo. Deus queria dar para Abraão Isaac. Isaac simboliza o Senhor Jesus, simboliza as coisas do Espírito. Abraão teve a promessa. Abraão até creu, mas resolveu ajudar Deus. O que ele fez? Usou de esforço próprio para produzir Ismael. Ismael na Bíblia simboliza carne. Ismael simboliza carne. Está lá em Gálatas capítulo 4. Ismael é a carne. Então veja, Abraão, o pai da fé, porque resolveu andar no esforço próprio, entrou na carne e produziu Ismael. Quantos de nós, tentando produzir Isaac, temos gerado Ismaéis em todo lugar que nós vamos? Porque é o seu esforço, é você fazendo. Dependa de Deus, dependa em oração, dependa em jejum. Deixe que o Espírito Santo de Deus faça na sua vida. Invoque o Espírito onde você está. Sabe, não tente por você mesmo fazer coisa alguma. Assuma a sua incapacidade em todas as áreas. Diga, eu não consigo ser cristão por mim mesmo, não consigo amar minha esposa por mim mesmo, não consigo ser um bom trabalhador por mim mesmo, não consigo ser pastor, ser líder por mim mesmo. Eu preciso depender de Deus. E se eu dependo dele, já não sou eu que faz mais, mas é a força dele operando em mim. Porque a minha provisão vem de Deus, a minha suficiência vem de Deus. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que é carne. Carne é entendimento próprio. Todas as vezes que você está andando com base no pensamento natural, isso é carne. Muitas pessoas são muito naturais nos seus conceitos de Deus, muito naturais nos conceitos da palavra de Deus. O grande exemplo de conceito natural na Bíblia aconteceu com Saul. A Bíblia fala que Deus disse para ele: Saul, você vai lá nos Amalequitas e você vai matar tudo, não vai deixar passar nada. E o que não for de matar, você vai colocar fogo nas casas, nas roupas, em tudo. Mas Saul foi lá, cumpriu quase tudo que Deus mandou. Mas ele começou a achar que o gado estava muito bonito. Aqueles bois bonitos, aquelas ovelhas gordas, bonitas. E ele falou: por que matar isso? Vou levar e vou oferecer isso para Deus. Deus aceitou, meus irmãos? Porque obedecer é melhor do que ofertar. Obedecer é melhor do que ofertar. Deus não aceita toda oferta. Deus aceita toda obediência. Por que Saul fez aquilo? Porque ele teve um entendimento natural. Puxa, mas isso aqui é tão bom. Por que Deus tem contra esse livro, gente? Por que eu tenho que pôr fogo nele? O que Deus tem contra essa ovelha para eu matar ela? Vou levar, oferecer no tabernáculo, lá no altar do sacrifício. O que tem de errado nisso aqui? É o que eu mais ouço os irmãos dizendo. Toda vez que você tem que se justificar dizendo: mas não tem nada de errado, o que é isso? Não, porque isso aqui é até bom. Cuidado. Não tente fazer a obra com base na sua opinião pessoal. Deixe que o Espírito Santo produza uma impressão profunda em você. Quantos dizem amém sobre isso?
E a terceira coisa, carne é andar por vista. Carne é andar por vista. Tudo que não vem de fé é o que, meus irmãos? Está lá em Romanos. Aqui em Romanos, vamos ler esse versículo aqui em Romanos mesmo? Vai lá para frente. Romanos capítulo 14, verso 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é o que, meus irmãos? É carne. Tudo que você faz que não vem de convicção completa é pecado. Lá no fundo você sabe que está errado. Lá no fundo algo diz a você não fazer. Mas você questiona, você fala, puxa, nem é pecado. Todo mundo faz isso, todo mundo está fazendo isso. Mas eu vou fazer, parece que tem algo errado. É o Espírito Santo clamando dentro de você, que vai tirar a sua convicção. E se ele tira a convicção, se ele tira a fé, não faça. Porque tudo que não vem de fé é pecado. Amém, meus irmãos? Volta para Romanos capítulo 8. Então, apenas recapitulando com você. Você quer saber o que é carne? E por que os que estão na carne não podem agradar a Deus? Não conseguem? Não é que não tentam. Mas ser carnal, em primeiro lugar, é andar pelo entendimento próprio. Perdão, esforço próprio. Em segundo lugar, pelo entendimento próprio. Em terceiro lugar, é andar por vista. Tem alguém que está anotando? Vamos continuar, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, qual que é o grande sinal para ser cristão? É fazer boas obras, meus irmãos. Ser cristão é uma questão de crer nas coisas certas, de fazer confissões certas. Ser cristão é uma questão de tradição, é uma questão de participar de um culto ou de uma igreja? Não. Ser cristão é uma questão de ter ou não o Espírito Santo habitando dentro de si. É isso que distingue, é isso que diferencia. Esse é o propósito eterno de Deus, habitar dentro do próprio homem. Como eu falei aqui na reunião passada, esse é a grande diferença. Portanto, não olhe a aparência, não julgue ninguém pela aparência. O que interessa é se nasceu ou não do Espírito. Verso 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Que interessante, meus irmãos. Se você lê no versículo 10, o versículo 10 diz que o Espírito é vida. Esse Espírito aqui é maiúsculo ou minúsculo, meus irmãos? Portanto, se refere a qual Espírito? Aqui está dizendo que o Espírito do homem é vida. Por quê? 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é o que com ele? Um só Espírito. Mas qual parte do homem? O meu Espírito. Digo, o meu Espírito foi unido ao Espírito de Deus, de tal maneira que é um só Espírito. E é por isso que Paulo fala então que o Espírito é vida. Mas diz mais, diz que os nossos corpos também vão receber vida. E é interessante isso, meus irmãos, porque esse texto de Romanos é um texto que fala o tempo todo de vida. No versos 5 e 6, fala também de vida. Diz que se eu colocar a minha mente no Espírito, vai ser vida. Então eu posso ter vida na alma, eu posso ter vida no Espírito e posso ter vida no corpo. Todo homem, como os irmãos sabem, ele é triuno. Espírito, alma e corpo. Paulo aqui toca na questão da glorificação. Quando Deus trata com o homem, Deus trata com o homem baseado em 3 atributos básicos que ele tem. Deus tem 3 atributos básicos na sua relação com o homem: justiça, santidade e glória. Justiça são os atos. Justiça são os caminhos, são as obras. Tudo que Deus faz é justo, é correto. Mas Deus também tem um outro atributo que é santidade. Santidade é uma questão de ser, é a natureza de Deus. Assim como a natureza de madeira é ser madeira, a natureza da pedra é ser pedra, a natureza de Deus é ser santo. Mas a glória de Deus é a sua expressão. Todas as vezes que Deus se expressa, que a sua presença vem, aquilo é glória.
Todas as vezes que você vem para uma reunião e você sente o toque de Deus, aquilo é a glória de Deus enchendo. Quando Deus se expressa, é a glória dele sendo vista. Agora preste atenção. Se você presta atenção em Romanos, se você vem acompanhando Romanos conosco, vai ver o seguinte: que do capítulo 1 até o capítulo 5, a preocupação de Paulo é com justificação. Por quê? Para eu me aproximar de um Deus justo, eu tenho que também ser justo. Como eu não tenho justiça nenhuma, Deus vem em meu socorro. E Ele me dá a sua justiça, que é Cristo. Portanto, Romanos de 1 a 5 fala de justificação. Mas no capítulo 5 também, até o capítulo 8, Paulo entra na santificação. Na questão de vencer o pecado, de fazer a vontade de Deus, de cumprir a lei. Por que disso? Porque uma vez que eu fui justificado, eu só posso ter comunhão com Deus Santo, se eu também andar em santidade. E é interessante que agora Paulo lança mão da terceira coisa, que é a glorificação. O mesmo Espírito que em nós habita, vai glorificar o nosso corpo. A glória é a expressão, é ser parecido com Deus. Amém? Isso coincide com as três partes do homem. Diga, no meu espírito, eu já fui justificado. Diga, na minha alma, eu estou sendo santificado. Diga, no meu corpo, no futuro, serei glorificado. Essa é a sequência da obra de Deus. Quando você converte, no seu espírito, você é justo. Porque o justo veio habitar agora no seu espírito. Mas uma vez que esse santo, que esse justo, veio habitar no seu espírito, que é o Espírito Santo, agora ele quer que a partir do espírito, essa vida possa transbordar, possa preencher, possa inundar a nossa alma. Isso é um processo chamado de santificação ou transformação. Todos nós estamos sendo santificados. Não diga, eu já fui santificado simplesmente, mas diga, eu estou sendo, porque é um processo. Coopere com o Senhor, porque a recompensa consiste nesse processo ser levado a bom termo. Mas no futuro, essa vida de Deus que está em nosso espírito, ela vai extravasar de tal maneira que ela vai atingir até o nosso corpo. E naquele dia, o nosso corpo vai ser glorificado. Amém, meus irmãos? Então, com relação ao tempo, é fácil entender também. No passado, o meu espírito foi regenerado, justificado. No presente, a minha alma está sendo santificada. E no futuro, o meu corpo será glorificado. Mas tudo por causa de quê? Por causa do Espírito Santo que habita em nós. Esse é um dos centros. Esse é o cumprimento do mistério de Deus. Tudo depende do Espírito Santo que habita em você. Amém, meus irmãos? Mas aí Paulo entra num outro assunto agora. Eu vou até o verso 17, tá? Os irmãos vão ficar ansiosos pensando que eu vou até o final do capítulo hoje. Assim, pois, irmãos, verso 12. Somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Você não está constrangido a viver segundo a carne. Você não tem que viver segundo a carne. Você não está limitado, nem escravizado. Verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E aqui tem um outro aspecto da carne que Paulo coloca. A nossa carne está associada intimamente com o nosso corpo. Por quê? Porque a carne tem um lado bonzinho, que é o que eu falei para os irmãos do verso 8. A parte que quer agradar a Deus. Mas a carne tem um lado perverso. É o lado das paixões, dos instintos, desejos, concupiscências. E esse lado está vivo no nosso corpo. O seu corpo ainda não foi tratado por Deus. Toda a obra que Deus fez em você, Ele fez no seu espírito e está fazendo na sua alma. Mas o seu corpo não foi mudado. Portanto, as paixões que habitam no seu corpo não foram alteradas. Por isso, não ande segundo os sentidos do seu corpo. Ser carnal também é andar segundo os sentidos naturais do nosso corpo. Os prazeres e os desejos. Verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu gostaria de mostrar dois lados desse texto
para os irmãos. Primeira coisa, alguém pode ler aqui, e ter lido, provavelmente leu, o versículo 15, que diz que não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção. E antes que alguém me pergunte, ninguém perguntou, mas pode ser que você já esteja pensando: pastor, mas você disse que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos ou somos adotados? Filhos ou adotados, meus irmãos? Essa é uma questão que você tem que responder. Na verdade, nós somos filhos de Deus. E isso quem está dizendo não sou eu. Os melhores comentaristas concordam com isso. Mas aí fica a pergunta: por que a palavra adoção é usada aqui? Na verdade, essa palavra adoção não é usada realmente nos manuscritos mais antigos. E a melhor palavra para se usar aqui seria filiação. Mas de fato a palavra aparece em alguns manuscritos de Romanos antigos. E por que ela foi colocada aí? Paulo escreveu essa carta aos romanos. E os romanos não tinham tradição nem conhecimento das tradições judaicas. Por isso Paulo tinha que usar uma ilustração romana para que eles pudessem. Ele já é meu filho. Mas não significa automaticamente que ele é meu herdeiro. A herança não era automática. Entendeu o que eu estou dizendo? Hoje é automático. Se é filho, é herdeiro. Mas não era assim naqueles dias. A herança não era automática. Então, quando o filho ficava mais velho, talvez com 16, 17, 18 anos de idade, tinha uma cerimônia oficial de adoção, onde o filho assumia tudo aquilo que o pai tinha e era. De tal maneira que as virtudes, atributos, bens, dívidas, tudo era creditado para o filho oficialmente. Não era só, na verdade, coisas boas, as coisas ruins também. Ele era responsável por tudo. Isso era a adoção. Portanto, não tem nada a ver com adotar um filho que não é seu. Eu sei que os irmãos não gostam muito, e nem eu também, desse tipo de explicação. Mas tem um outro aspecto que eu quero mostrar para você ainda. Se adoção aqui significa que nós somos filhos bastardos, ou seja, somos filhos do diabo, mas que Deus adotou para si, então isso contradiz outros termos, ou outros trechos da palavra de Deus. Vamos ler alguns? Pega aí a sua Bíblia. Vamos começar a ler lá em João. João 1, verso 12. João 1, 12. Olha o que diz. Os irmãos sabem de cor, não sabem? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, aos que creem no seu, de que eu recebi a Cristo. Portanto, eu recebi o poder de ser filho de Deus. O que significa isso? Ser filho de Deus significa ter a natureza de Deus dentro de si. Como diz lá em 2 Pedro, abre lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas. Os irmãos acharam 2 Pedro? Não acharam ainda. 2 Pedro 1, 4. Olha o que diz. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes do que, meus irmãos? Da natureza divina, natureza de Deus. Portanto, você, como filho de Deus, você tem a natureza de Deus. Bom, isso são outros textos que estão dizendo. Não é uma questão de adoção no sentido como nós conhecemos. E outra coisa, a palavra original para filho aqui, nesse texto, é muito interessante. Paulo faz um jogo de duas palavras. No grego tem mais de uma palavra para filho. Em português tudo é filho. Filho pequeno, filho grande, tem que fazer muitas palavras para dar o sentido. No grego tem várias palavras. E aqui Paulo usa duas. Teknon e huios. Diga teknon. A outra palavra é huios. Diga huios. Anota na sua Bíblia. Huios é com H. Tá bom? Para você for anotar na sua Bíblia. Teknon, com K, é um filho
que a Bíblia chama de filho pequeno, criancinha, filho gerado. A palavra não é usada para filho adotivo. Ela às vezes na Bíblia é usada como uma expressão carinhosa, do tipo, Jesus às vezes respondia para alguns interlocutores dele: filho, que diz a Bíblia sobre isso? Entendeu? Essa expressão era teknon também, porque era uma expressão carinhosa, aplicado para criancinhas pequenas, filhinhos. É a palavra usada lá em 1 João para filhinhos. Teknon aponta basicamente para filhos gerados. E é interessante que o texto aqui usa a palavra teknon. Olha o que diz, do verso 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhinhos de Deus. É esse aqui o original, teknon. Filhinhos ainda criança, filhinhos ainda imaturos. A outra palavra é uios. Uios significa filho crescido, filho maduro. E é interessante que essa palavra é usada aqui no verso 14. Olha o que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o que, meus irmãos? Filhos maduros de Deus. E significa que os filhinhos teknon nem sempre são guiados pelo Espírito de Deus. É ou não é? Teknon nem sempre é guiado, mas uios. Então qual que é o sinal do filho maduro? É quando o filho é guiado pelo Espírito de Deus. Vou falar daqui a pouco sobre isso também. E ainda uma outra questão: filhos adotivos não dizem Abba Pai. Na verdade, a expressão Abba Pai aqui, na verdade no original não é Abba Pai, é só Abba. Eles colocaram Abba Pai para você entender no português o que significa. E nem tradução colocaram. Por que não colocaram nem tradução para a expressão hebraica Abba? Porque Abba é uma expressão muito carinhosa, muito afetuosa, que um filho adotivo jamais teria com seu pai adotivo. O filho adotivo poderia ter respeito, poderia ter uma série de coisas, mas não teria a intimidade que essa palavra traduz. A mais próxima em português é papaizinho. Eu gostaria. Você não gostaria não, é impossível você fazer isso. Você pode até chamar um irmão mais velho que você de pai. Você pode até chamar o seu sogro de pai. Mas papaizinho, é complicado você fazer. Não faz. Porque implica numa ternura, num relacionamento, sabe, de ser gerado, de ser formado. Você entende o que eu estou dizendo? Portanto, escreva sua Bíblia no lado dela, que a melhor palavra aqui seria filiação. Recebemos o espírito de filiação, ou seja, somos filhos. Somos filhos. E é baseado nesse espírito de filiação que eu clamo: Abba, Pai, eu sou filho de Deus. Amém, meus irmãos? Agora, que tipo de filho que você é? Você é teknon ou você é uios? A Bíblia fala que teknon é o filhinho pequeno. Uios é o filho adulto. E a Bíblia fala que esse filho adulto tem duas coisas, dois sinais dele. Primeiro, o filho adulto, uios, ele é guiado pelo Espírito. O assunto aqui também hoje não é como ser guiado pelo Espírito, né? Estou falando de tantas coisas, porque a Bíblia é muito rica esse texto. Mas eu só quero mencionar uma coisa que eu ouvi essa semana, que é comum demais entre novos convertidos. Alguém veio conversar comigo e falou: pastor, você pregou domingo sobre vontade de Deus? Porque eu preguei domingo sobre vontade de Deus aqui num dos cultos. Ele disse: mas por que aconteceu isso comigo? Por que Deus não me impediu de fazer? Isso não era vontade dele. Porque eu orei. Olha a oração que ele fez: Senhor, se não era a tua vontade, eu estou indo para lá. Que o Senhor me impeça. Aí eu fiquei ouvindo e pensando, imaginando a cena. Imaginando a cena. Como é que Deus ia impedir ele? Deus é muito criativo, poderia impedir de muitas formas. Ele estava indo para um certo lugar. Aí de repente você passa lá e vê ele caído no chão, não consegue levantar. Alguém fala: mas o que está caído no chão? Fala: é Deus. Deus tirou a força dele, está fraco, não consegue nem levantar. Deus faz isso. Ou então, ele querendo abrir a porta, ele tenta abrir e não consegue. Alguém fala: mas o que ele está fazendo? Tentando abrir a porta, mas Deus não deixa. Deus segurou a porta lá. Qualquer um consegue abrir, mas ele não consegue.
Aí você vê outro, vê ele com a ignição do carro, né? Dando partida. Qualquer um vai lá e dá partida, mas quando ele vai dar, não pega. Não é Deus, Deus tirou, Deus colocou lá um problema na ignição que não pega de jeito nenhum. É assim que funciona, meus irmãos? Deus faz isso? Não é assim que somos guiados por Deus. Tem alguns irmãos que falam, Senhor, se não é de ti, que o Senhor coloque um anjo na minha frente com a espada desembainhada. Faz isso não, para com isso. Que oração mais doida. Eu não quero ver anjo com espada desembainhada de jeito nenhum. Não deve ser uma cena muito agradável. E ganhar uma espadada de anjo na testa não deve ser muito bom também. Não faça isso. Não é assim que Deus nos guia. Ou então, alguns oram, Senhor, faz alguma coisa. Se não é de ti, que eu possa cair, que eu tenha um acidente, que não sei mais o que. Orações loucas. Isso mostra que é tecnô mesmo. Só fala abobrinha. E o pai fica olhando e fala, não, filhinho, fica quietinho aí. Para com essa conversa. Não é verdade? Não é assim que o Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo não nos guia por coisas exteriores. Ele nos guia por coisas interiores. E ele guia como? Ele guia, o texto até fala sobre isso. Olha aqui no verso 16 que diz, o próprio Espírito faz o quê? Como é que o Espírito guia? Testificando, confirmando. Se não há testificado entre você, não vai. Agora, só filhos adultos conseguem perceber esse guiar interior do Espírito. Filhos crianças só olham o exterior. Só olham as circunstâncias. Só olham aquilo que os olhos naturais podem ver. Mas não conseguem perceber, distinguir aquilo que o Espírito está falando com eles. Amém, meus irmãos? Tem outra coisa a respeito do filho Uios. A herança é para todos os filhos, meus irmãos? É ou não é? Todos aqueles que nasceram de novo são filhos de Deus? São ou não são? Mas todos são herdeiros? Aqui entra a questão da visão dos vencedores. Você não teve que fazer nada para ser filho de Deus. Foi pela graça. Foi sem mérito nenhum. Você não teve que se esforçar para coisa alguma. Deus concedeu para você livremente. Agora eu pergunto para você, a herança vai ser dada para todos indistintamente? É ou não é? Eu sei que você está em dúvida para responder, né? Mas está escrito aqui, vamos ler na Bíblia? Olha o que diz, verso 17. Se você ler só um pedacinho do versículo, fica parecendo que todos são. Olha o que diz. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Ah, então todos são herdeiros, meus irmãos? Aqui está dizendo, se todos são filhos, são herdeiros. Todos são herdeiros? Diga, são. Diga forte, são. Com convicção agora, são. Agora, são herdeiros. Mas significa que vão herdar? Não. É diferente. Olha o que diz. Ora, se somos filhos, leia com atenção. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. 2 pontos. Tem 2 pontos na sua Bíblia? Esses 2 pontos aqui são fundamentais. Glória a Deus por esses 2 pontos aqui. Significa, se condicionalmente, se cumprir as condições. Esse se é uma partícula condicional. Ou seja, só vai ser herdeiro se, olha o que diz, se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos. Então, para ser herdeiro tem que fazer o quê? Sofrer. Então nós temos aqui 3 níveis de crentes. Vamos resumir o capítulo até aqui. Paulo está falando de muitas coisas aqui. Primeiro ele fala da lei do Espírito, de como vencer o pecado, que nós vencemos o pecado cogitando das coisas do Espírito, não das coisas da carne. Portanto, a mente é chave. Mas Paulo fala, mas olha, preste atenção, o Espírito Santo habita em você. E esse Espírito Santo quer guiar você. Mas ele explica, mas nem todos podem ser guiados. Porque Deus tem filhos tecnon, Deus tem filhos uios. Tecnon é criancinha. Ele sabe que é filho. O Espírito fala para ele que ele é filho. Ele pode até clamar, papaizinho. Mas não é guiado ainda pelo Espírito. Mas quando tecnon vira uios, que é filho maduro, ele é guiado. Então nós temos Paulo dizendo, tem um filho infantil, criança, e tem um filho adulto, mas tem ainda o filho que é herdeiro. O filho que é herdeiro. São 3 níveis diferentes. Para ser herdeiro, você tem que sofrer com Cristo, os sofrimentos de Cristo. Agora essa é uma questão séria. Pastor, eu quero sofrer os sofrimentos de Cristo.
Pergunto a você, quais são os sofrimentos de Cristo? Hã? Você sabe quais são os sofrimentos de Cristo? Porque se você não souber, como você vai poder entrar nesse sofrimento para ser herdeiro também? Eu vou contar para você. Estamos encerrando já. Vamos por eliminação. O sofrimento de Cristo é aquilo que Cristo sofreu quando estava aqui. Pergunto para você, quando ele estava aqui, Jesus sofreu fome, passou fome, meus irmãos? Passou ou não passou? Não. Se ele podia multiplicar pão, transformar pedra em pão, ele passou fome, meus irmãos? Então, esse sofrimento, ele é de Cristo? Ele é de quem? Do diabo. Portanto, não tem que sujeitar a ele. Jesus, quando estava aqui, ele sofreu nudez? Não, pelo contrário, tinha uma boa roupa. Portanto, temos de sofrer esse sofrimento? Não, é do diabo esse. Jesus, quando estava aqui, ele ficou doente? Ô Pedro, ora por mim hoje, mas estou com um resfriado. Será que ele fez isso algum dia? Vamos fazer uma oração aqui, nós os 13 reunidos aqui. Né, eu estou com um problema aqui, estou achando que é um tumor. Será que ele fez isso, meus irmãos? Jesus sofreu doença? Você tem que sofrer? É de Cristo esse sofrimento? Bom, mas então o que ele sofreu? Parece que sofreu nada. Tem muita coisa que ele sofreu. Vou enumerar algumas. Pressões, você sofreu pressões da obra? Fazer a vontade de Deus. Sofreu perseguições. Sofreu até mesmo martírio. Sofreu tribulação física por causa da verdade. Sofreu ou não sofreu? Portanto, o sofrimento de Cristo é aquele que você tem por querer fazer a vontade de Deus. O sofrimento de Cristo é aquele que você passa por ser fiel à palavra, por ser fiel a Deus. Jesus sofreu porque as almas estavam perdendo, meus irmãos. Ele chegou em Jerusalém e ele chorou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintinhos debaixo da sua asa, vocês não quiseram. É um sofrimento esse? Se você não sofrer isso, você não é herdeiro. Eu fico vendo alguns irmãos que vêm e dizem, pastor, eu vou mudar de igreja, a igreja cresceu demais. Eu sempre digo, vai mesmo, porque nós crescemos pouco. Tem ainda milhões morrendo todo dia sem Cristo. E você quer ficar num lugarzinho pequenininho? Você quer ficar num lugarzinho que não avança, que não ganha? Que tipo de sofrimento é esse? Tem irmão que não quer nem sofrer o fato de ter muitos filhos para cuidar. O sofrimento que você tem por liderar uma célula é de Cristo. O sofrimento que se tem por cuidar de uma vida nova convertida é de Cristo. O sofrimento que se tem para libertar alguém das drogas, do vício, do homossexualismo, da prostituição, é de Cristo. O sofrimento que se tem para estender a mão para o pobre, para ajudar o necessitado, é de Cristo. O sofrimento que se tem por falar a verdade. Muitos perdem o emprego porque são fiéis a Deus. Muitos são rejeitados porque são conhecidos como crentes, filhos de Deus. Esse sofrimento é de Cristo. Esse você tem que sofrer. Os outros você não precisa suportar. Você pode buscar do Senhor. Você pode buscar do Senhor libertação. Porque não é a vontade básica, perfeita dele que você sofra esse sofrimento. Mas olha, se por liderar uma célula tem havido pressão, não peça a Deus que tire a pressão. Vença ela. Se por liderar uma célula tem dia que você se sente solitário, angustiado, não peça ao Senhor que tire isso de você. Vença, porque é sofrimento de Cristo. Beba o cálice que Ele tem para você. Porque muitos querem liderar, muitos querem fazer a obra de Deus, mas não entendem que isso implica em transformar em vencedor, transformar-se em herdeiro. E o herdeiro tem que carregar o sofrimento de Cristo. Muitos de nós queremos ver a igreja crescendo, mas a igreja não cresce sem sofrimento. Sofrimento do jejum, sofrimento de vigília, sofrimento de abstinência, sofrimento de abrir mão de lazer, de sono, sofrimento de muita coisa. Essas coisas doem às vezes. Às vezes vem a rejeição, às vezes vem. Às vezes vem muito peso, às vezes vem angústias profundas. Mas quando vier, não ande pelos cantos dizendo que é o diabo e lamuriando achando que tem uma brecha na sua vida. Mas beba o cálice. Beba o cálice. Beba o cálice que o Senhor deu para você beber. Porque em bebendo, você vai ser conformado com o sofrimento dele. Porque nesse sentido, Cristo sofre até hoje. Até hoje, Ele é sumo sacerdote das nossas almas. Portanto, até hoje, Ele agoniza diante de Deus por causa de nós. Quantos querem ser herdeiros aqui?
Ser herdeiro é ser um vencedor, meu querido. É ser um vencedor. É ser um vencedor. Alguém essa semana, de maneira muito arrogante, veio dizer, porque nós ficamos trabalhando, enquanto os pastores ficam sentados no escritório. Deixa eu dizer algo para você, não trabalha para mim nem para ninguém. É para Deus que você faz. Você lidera uma célula, não é para homem nenhum, é para Deus. Eu não quero o seu trabalho, ninguém aqui quer seu trabalho. É Deus que quer o seu trabalho, para o seu bem, para o seu lucro. Se você quer ser um vencedor, não basta ser tecnon. Tecnon é muito bom, livra você do inferno. Não basta ser uios. Uios é muito bom, é alguém que está entendendo a verdade. Para ser um vencedor, para ser um herdeiro, alguém que vai compartilhar do trono com Jesus, tem que sofrer os sofrimentos dele, não do diabo. Não sofrimentos por causa do pecado, não sofrimentos porque você aprontou, sofrimentos por ser fiel, por buscar a Deus. Outro dia, alguém chegou em mim dizendo que ia parar de liderar porque é muita pressão, muita guerra, muita luta, e ele achava que isso não é cristianismo. Vou contar para você o que é cristianismo. Todos quantos quiserem servir ao Senhor piedosamente serão perseguidos. Por quem? Perseguidos pelo vizinho, pelo colega, mas principalmente serão perseguidos pelo diabo. O diabo vai perseguir você. É por isso que quando você se converte, as coisas parecem que pioram. É o diabo perseguindo você. Antes de liderar ia tudo bem, passou a liderar, o diabo passa a perseguir você. Agora, se você não quer ser perseguido, então fique longe. Fique de longe observando. Mas eu sei que o Senhor nos tem dado a graça de ter aqui uma igreja de vencedores. Quando dizem amém. Vamos ficar de pé. Pegue na mão do seu irmão. Vamos orar. Minha oração nessa manhã é não é simplesmente que o Espírito nos conduza. É mais do que ser tecnon, é mais do que ser uios. A palavra final é essa, é sermos herdeiros. Herdeiros, participantes da herança. Sentarmos no trono com o Senhor. Talvez você nunca enxergou tudo isso em Romanos. Eu louvo ao Senhor porque Ele nos abre os olhos. Louvo ao Senhor porque o Senhor fala conosco. E na sua graça nos tem suprido, nos tem dado pão aqui a cada domingo. Eu me sinto alimentado. Quantos se sentem alimentados também? Digo amém. É um alimento que vem de Deus. Agora, não ouça a palavra apenas como uma palavra interessante, curiosa. Não ouça a palavra apenas como algo, puxa, louvável. Mas receba como alimento para o seu espírito nessa manhã. Receba como algo a mudar a sua vida. Digira, coma, deguste, rumine. Compre a fita, ouça. Faça o que deve ser feito. Mas entre na experiência, entre na prática. Quem não veio semana passada, eu estimulo você veementemente. Ouça a fita da semana passada. O Senhor quer nos edificar como igreja nesses dias. Feche seus olhos. Senhor Deus, quero liberar uma palavra de bênção nesta hora. Ó Deus poderoso, que o Senhor possa nos conduzir a toda a verdade. Espírito Santo de Deus, que o Teu Espírito operando em nós, nos conduza, não somente como filhos, mas como uios, filhos maduros, ó Deus, e nos conduza a sermos herdeiros, participantes do Teu trono, dos Teus sofrimentos e da Tua glória. É a nossa oração nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Estaremos aqui nos 2 cultos, às 17, 19 e 30. Tem uma semana 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 30. Tem uma semana